No começo, não dói, não assusta, não parece perigoso. No início, o gaslighting se disfarça de cuidado, de preocupação, de amor. É apenas uma frase solta, um comentário aparentemente inocente, uma dúvida plantada devagar. Você entendeu errado? Isso nunca aconteceu. Você está exagerando. E aos poucos, algo dentro de você começa a mudar. Você passa a questionar sua própria memória, sua percepção, sua interpretação da realidade. No começo, você ainda confia em si mesma, mas com o tempo começa a duvidar. E é exatamente assim que o gaslighting começa, de forma silenciosa, quase invisível. Nada é óbvio, nada é direito, nada parece abuso. Tudo é sutil demais para ser confrontado. Você pensa, talvez eu esteja mesmo exagerando. Talvez eu seja sensível demais. Talvez eu esteja interpretando tudo errado. E esse talvez vai se tornando constante. A cada conversa, a cada conflito, a cada situação, você passa a se perguntar se o problema é você. Você lembra de algo que foi dito, a outra pessoa nega. Você lembra de algo que aconteceu, a outra pessoa diz que não aconteceu. Você expressa como se sentiu, a outra pessoa invalida. E sem perceber, você começa a se afastar da sua própria verdade. No início, essa confusão parece pequena, mas ela cresce. Cresce lentamente, dia após dia, como uma gota constante caindo dentro da mente. Você começa a se sentir confusa, mentalmente, insegura. E o pior, começa a se sentir culpada por tudo. Você pede desculpas mesmo quando não sabe exatamente por quê. Você tenta agradar, tenta evitar conflitos, tenta não incomodar. Você passa a caminhar em ovos, com medo de errar, com medo de falar, com medo de sentir. Porque qualquer coisa pode ser usada contra você. E pouco a pouco, sua voz interna vai ficando mais fraca. Você já não confia mais no que sente, no que percebe, no que lembra. Você começa a buscar validação externa para tudo. Será que isso é normal? Será que eu estou sendo injusta? Será que eu estou vendo coisas? E essa dúvida constante corrói sua segurança emocional. O gaslighting não grita, ele sussurra. Ele não bate, ele confunde. Ele não machuca fisicamente, ele desorganiza sua mente. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Porque quando você percebe, já está profundamente presa dentro dessa confusão. Você já não sabe mais onde termina a sua verdade e onde começa a versão que criaram para você. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que. Há um desconforto constante, uma angústia silenciosa, uma sensação de estar sempre em alerta. E mesmo assim, você continua tentando entender, tentando melhorar, tentando se adaptar. Até que, em algum momento, você se olha no espelho e quase não se reconhece mais. A pessoa segura que você era já não existe da mesma forma. Sua espontaneidade diminuiu, sua alegria diminuiu, sua confiança desapareceu. Tudo porque, aos poucos, alguém ensinou você a duvidar de si mesma. E o mais cruel é que isso acontece sem violência aparente, sem gritos, sem agressões claras. Apenas palavras, gestos sutis, pequenas manipulações diárias. É assim que o gaslighting começa, de forma quase imperceptível, como uma sombra que cresce lentamente dentro da sua mente. E quando você percebe, já não tem mais certeza nem da sua própria sanidade. Chega um momento em que a dúvida deixa de ser ocasional e passa a ser constante. Não é mais apenas um comentário isolado, não é mais apenas uma conversa confusa. Agora, tudo parece incerto. Você começa a questionar sua própria memória, seus próprios sentimentos, sua própria percepção. Você lembra claramente de algo que foi dito, mas a outra pessoa nega com tanta convicção que você começa a pensar: será que eu entendi errado? Você lembra de uma situação que te feriu profundamente, mas a outra pessoa responde com naturalidade: isso nunca aconteceu. E aos poucos, sua mente começa a se fragmentar. Você passa a revisar mentalmente cada conversa, cada gesto, cada palavra.
tentando encontrar onde errou, tentando entender onde a realidade se perdeu. E esse esforço constante cansa, cansa profundamente. Você já não confia mais na sua própria lembrança. Você começa a anotar coisas, a guardar mensagens, a registrar detalhes. Não para se defender, mas para confirmar para si mesma que aquilo realmente aconteceu. É nesse momento que algo muito perigoso acontece. Você entrega sua realidade nas mãos de outra pessoa. Se ela diz que não aconteceu, você começa a acreditar. Se ela diz que você exagerou, você aceita. Se ela diz que você está confusa, você concorda. E pouco a pouco, sua verdade vai sendo apagada. Você começa a pedir permissão para sentir, permissão para pensar, permissão para reagir. Você se censura antes mesmo de falar. Você ensaia mentalmente cada frase com medo de ser invalidada novamente, com medo de ouvir mais uma vez. Você está inventando coisas, você sempre distorce tudo, você tem problemas. E isso machuca mais do que qualquer agressão física, porque atinge diretamente sua identidade. Você passa a não saber mais quem é. Você já não confia nos seus instintos, já não confia nas suas emoções, já não confia nas suas escolhas. Você começa a sentir que está perdendo o controle da própria mente. E o medo cresce. O medo de estar enlouquecendo. O medo de não conseguir mais distinguir o que é real do que foi distorcido. Você sente uma angústia constante, um aperto no peito, uma inquietação que não passa. Sua mente nunca descansa. Ela está sempre tentando entender, sempre tentando se organizar, sempre tentando encontrar respostas. Mas quanto mais você tenta, mais confusa fica. E isso te leva ao esgotamento emocional. Você se sente fraca, cansada, sobrecarregada. Mas, ao mesmo tempo, se sente culpada por estar assim, porque te fizeram acreditar que tudo isso é culpa sua. Que você é difícil, que você é sensível demais, que você cria problemas onde não existem. E quando você começa a acreditar nisso, a manipulação se completa. Porque agora não é mais o outro que questiona a sua realidade, é você mesma. Você se torna sua própria juíza, sua própria acusadora, sua própria inimiga. E esse é o ponto mais profundo do gaslighting. Quando a pessoa já não precisa mais te manipular, porque você passou a fazer isso sozinha. A confusão agora não é mais passageira. Ela se tornou permanente. Sua mente já não descansa. Desde o momento em que você acorda até a hora em que tenta dormir, seus pensamentos estão em desordem. Você pensa demais, analisa demais, revive conversas repetidamente. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Tentando entender o que aconteceu, tentando descobrir onde errou, tentando encontrar lógica no que não tem lógica. Mas quanto mais você pensa, mais confusa fica. Sua mente entra em um ciclo infinito de questionamentos sem resposta. Você começa a se sentir mentalmente exausta. O cansaço não é apenas físico, é um esgotamento profundo. Sua cabeça dói, seu peito aperta, seu corpo pesa. Mesmo quando você tenta descansar, sua mente continua trabalhando, repassando cenas, criando hipóteses, antecipando conflitos. Você vive em estado de alerta, como se estivesse sempre esperando o próximo ataque invisível. E isso consome sua energia vital. Você começa a esquecer coisas simples, perde a concentração, se distrai facilmente. Sua produtividade cai, seu rendimento diminui, sua motivação desaparece. Mas em vez de compreender seu próprio limite, você se culpa. Você pensa que está fraca, que está preguiçosa, que não está se esforçando o suficiente.
Em algum momento, você percebe que já não confia mais em si mesma. Não confia nas suas escolhas. Não confia nas suas decisões. Não confia nem mesmo nos seus próprios sentimentos. Aquilo que antes parecia natural, agora exige esforço. Você começa a duvidar de tudo. Antes de falar, você pensa 2, 3, 4 vezes. Antes de agir, você hesita. Antes de decidir, você trava. O medo de errar se torna constante. Você já não se sente segura para ser quem é. E aos poucos, começa a se apagar. Sua opinião passa a parecer irrelevante. Sua voz perde força. Sua presença se torna menor. Você começa a se adaptar demais, a ceder demais, a aceitar demais, a suportar demais. Tudo para evitar conflitos. Tudo para não provocar reações. Tudo para não ser acusada. Você passa a pedir desculpas por existir. Desculpa por falar. Desculpa por sentir. Desculpa por precisar. E isso machuca profundamente. Porque em algum lugar dentro de você ainda existe a lembrança de quem você era. A pessoa confiante, a pessoa segura, a pessoa que sabia o seu valor. Mas essa versão parece cada vez mais distante. Você se olha no espelho e já não reconhece mais aquela pessoa. Seus olhos parecem mais cansados, seu corpo mais tenso, seu sorriso mais raro. Você começa a se sentir pequena, como se ocupasse espaço demais, como se incomodasse, como se fosse um peso. E essa sensação corrói sua identidade. Você passa a acreditar que não é suficiente, não é boa o bastante, não é forte o bastante, não é inteligente o bastante. E sem perceber, você internaliza todas as críticas, todas as invalidações, todas as distorções. Elas se tornam sua voz interna. Agora não é mais o outro que te diminui, é você mesma. Você se cobra, você se critica, você se machuca em silêncio. Você se compara, se julga, se condena. E isso cria um ciclo cruel. Quanto menos você confia em si, mais você se anula. Quanto mais você se anula, menos você acredita no seu próprio valor. Até que, em algum momento, você começa a aceitar coisas que jamais aceitaria antes. Palavras que ferem, atitudes que machucam, silêncios que gritam. Tudo porque você já não acredita que merece algo melhor. Você passa a sobreviver emocionalmente. Não vive, não sente plenamente, não se expressa. Apenas suporta. A quebra da autoconfiança é uma das consequências mais devastadoras do gaslighting, porque quando você perde a confiança em si mesma, perde também sua autonomia, sua liberdade emocional e sua capacidade de se proteger. Você deixa de ser protagonista da própria vida e passa a existir apenas em função do outro. E esse é um dos pontos mais dolorosos desse processo. Porque você não apenas sofre, você se perde. Com o tempo, você começa a se sentir cada vez mais sozinha. Mesmo quando está rodeada de pessoas, a uma distância invisível. O isolamento não acontece de repente. Ele é sutil, progressivo, silencioso. Você começa a se afastar dos amigos, das pessoas que antes eram importantes, porque tudo parece pesado demais. Cada interação social exige esforço. Cada conversa parece um teste. Cada gesto pode ser mal interpretado. E você começa a recuar. No início, apenas pequenas ausências. Depois, recuos maiores. E, pouco a pouco, você passa a evitar qualquer situação que possa gerar conflito. Você se sente diferente, não aceita mais elogios, não se sente confortável em grupos, não consegue se abrir como antes. E, ao mesmo tempo, você percebe que depende emocionalmente de quem te manipula. Porque ali, com essa pessoa, você sente uma espécie de controle, uma validação temporária, um senso de segurança ilusório. E isso te prende.
Você passa a preferir a companhia de quem te confunde aos momentos de liberdade com outras pessoas. Você perde contato com amigos, você evita familiares, você deixa de participar de eventos, de encontros, de atividades que antes te davam alegria. E tudo isso acontece sem perceber. Você se sente culpada, mas não sabe exatamente pelo quê. E no fundo, você sabe que essa solidão está te machucando, mas não consegue reagir. Você passa a viver em um mundo limitado, um mundo criado para você pelo manipulador. Um espaço onde você está isolada, vulnerável e cada vez mais dependente. A solidão se torna a constante, a angústia se torna a companhia, o silêncio se torna o único amigo. E, ao mesmo tempo, você sente medo. Medo de não ser suficiente, medo de que se afastar, não terá ninguém para te ouvir, medo de que se libertar, estará sozinha. E assim o ciclo continua. Você vive cercada, mas isolada. Próxima, mas distante. Presente, mas invisível. O isolamento emocional é uma das ferramentas mais cruéis do gaslighting. Ele faz você duvidar de si mesma, te afasta de qualquer rede de apoio e garante que o manipulador continue a controlar sua mente e suas emoções. E enquanto você se sente sozinha, não percebe que essa solidão é estratégica, porque quem te manipula sabe. Uma pessoa isolada é mais fácil de controlar, mais fácil de confundir, mais fácil de quebrar. Mas mesmo nesse momento sombrio, uma luzinha ainda existe dentro de você, a centelha da consciência, a memória do que você sentia antes, a lembrança de que você merece conexão, afeto e liberdade. E é essa centelha que, mais adiante, será o primeiro passo para o despertar. Depois de um tempo, começam a surgir sinais claros. Pequenos detalhes que, isoladamente, parecem inofensivos, mas juntos formam um padrão que você não pode ignorar. Você percebe que está constantemente confusa, que duvida do que lembra, que questiona sua própria percepção da realidade. Você se sente culpada por tudo, mesmo quando não há motivo, mesmo quando está certa. Você percebe que suas emoções são frequentemente minimizadas ou ridicularizadas. Você está exagerando, você é sensível demais, você está vendo coisas. Essas frases se repetem e você começa a aceitá-las como verdade. Você percebe que evita conflitos, porque cada discussão termina com você se sentindo errada, ou com você pedindo desculpas sem nem saber por quê. Você nota que sua autoestima diminuiu, que sua confiança em si mesma foi abalada, que suas decisões agora precisam de validação externa. Você percebe que está se isolando, se distanciando de amigos e familiares, porque sente que ninguém entende o que está acontecendo. Você começa a notar padrões. Pequenos enganos transformados em críticas pesadas. Suas lembranças negadas ou distorcidas. Falta de responsabilidade da outra pessoa. Medo constante de errar. E isso te faz questionar. Será que eu mesmo estou errada? Será que sou eu que estou exagerando? Essa dor constante corrói a sua segurança. Você começa a sentir que nunca é suficiente, que nada que você faça será bom o bastante. E mesmo diante disso, você continua tentando. Tentando explicar, tentando melhorar, tentando se adaptar. Mas o gaslighting não é sobre você melhorar. É sobre manipular, confundir e controlar. E quando você reconhece esses sinais, você começa a ver a verdade. O problema nunca foi você. O problema sempre foi a manipulação. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para se libertar. É um momento em que você percebe que não está louca, que suas percepções não são inválidas, que sua mente não está quebrada. E essa consciência desperta algo dentro de você. Uma centelha de força, uma vontade de retomar o controle, uma esperança de que é possível sair desse ciclo.
Identificar os sinais claros de gaslighting não é apenas sobre entender o que acontece, é sobre começar a se proteger, sobre recuperar o seu poder e sua autonomia, porque quando você percebe esses sinais, você pode finalmente começar a reconstruir sua mente, sua confiança e sua vida. Em algum momento, a escuridão começa a dar espaço à consciência. Um pequeno sinal, um sentimento de que algo não está certo, uma dúvida que não pode ser mais ignorada. Você percebe que não está louca, que suas percepções não são inventadas, que suas emoções são legítimas. É o início do despertar. Você começa a notar padrões, repetições, comportamentos que antes pareciam normais, mas agora parecem claros e óbvios. Você entende que não precisa aceitar tudo, que não precisa se desculpar por sentir, que não precisa se adaptar à manipulação de outra pessoa. Essa percepção desperta algo dentro de você, uma força que estava escondida, uma vontade de retomar controle. Você sente raiva, sim. Raiva por ter sido manipulada, raiva por ter duvidado de si mesma, raiva por ter se perdido no processo, mas junto com a raiva surge a clareza. Você começa a diferenciar o que é seu, o que foi distorcido, o que pertence ao manipulador e percebe que pode escolher. Escolher pensar por si mesma, escolher sentir por si mesma, escolher agir por si mesma. O despertar não é imediato, não é fácil, não é rápido. Ele acontece aos poucos, com momentos de dúvida, com lembranças dolorosas, com lágrimas e questionamentos. Mas cada pequena percepção fortalece você. Cada lembrança de quem você é aumenta a sua confiança. Cada instante em que reconhece a verdade ilumina sua mente. Você percebe que não está sozinha, que existem outros que já passaram pelo mesmo, que a validação externa existe, mas acima de tudo vem de dentro de você. E com esse despertar, você começa a se reconstruir, a recuperar a sua autonomia emocional, a restabelecer sua voz, a retomar o controle da própria vida. Você sente esperança, você sente liberdade, você sente que é possível superar. E é esse despertar que marca o começo da verdadeira transformação. O despertar é silencioso, mas poderoso. Ele não grita, ele não precisa de aprovação. Ele apenas surge, firme dentro de você. É o ponto de virada. O momento em que você entende, não é culpa sua. Você não está louca. Você merece viver plenamente. E a partir desse momento, cada decisão, cada pensamento, cada sentimento começa a pertencer somente a você. Se você se identificou com tudo que mostramos hoje, saiba que este é apenas o começo da sua jornada de consciência e libertação. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais nos sinais de abuso emocional, técnicas de recuperação e histórias de superação que vão te ajudar a reencontrar sua força. E se você quer acelerar sua transformação, eu preparei um e-book completo e gratuito, com guias, dicas e exercícios para reconhecer a manipulação, fortalecer sua mente e recuperar sua confiança. Clique no link na descrição agora mesmo para baixar o seu e-book e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, você não está sozinha e cada passo que você dá é um passo rumo à liberdade emocional. Em algum momento, a escuridão começa a dar espaço à consciência. Um pequeno sinal. Um sentimento de que algo não está certo. Uma dúvida que não pode mais ser ignorada. Você percebe que não está louca, que suas percepções não são inventadas, que suas emoções são legítimas. É o início do despertar. Você começa a notar padrões, repetições, comportamentos que antes pareciam normais, mas agora aparecem claros e óbvios. Você entende que não precisa aceitar tudo, que não precisa se desculpar por sentir, que não precisa se adaptar à manipulação de outra pessoa. Essa percepção desperta algo dentro de você. Uma força que estava escondida.
uma vontade de retomar controle. Você sente raiva, sim. Raiva por ter sido manipulada. Raiva por ter duvidado de si mesma. Raiva por ter se perdido no processo. Mas junto com a raiva, surge a clareza. Você começa a diferenciar o que é seu, o que foi distorcido, o que pertence ao manipulador. E percebe que pode escolher. Escolher pensar por si mesma. Escolher sentir por si mesma. Escolher agir por si mesma. O despertar não é imediato, não é fácil, não é rápido. Ele acontece aos poucos, com momentos de dúvida, com lembranças dolorosas, com lágrimas de questionamentos. Mas cada pequena percepção te fortalece. Cada lembrança de quem você é aumenta sua confiança. Cada instante em que reconhece a verdade ilumina sua mente. Você percebe que não está sozinha, que existem outros que já passaram pelo mesmo, que a validação externa existe, mas acima de tudo, vem de dentro de você. E com esse despertar, você começa a se reconstruir, a recuperar sua autonomia emocional, a reestabelecer a sua voz, a retomar o controle da própria vida. Você sente esperança, você sente liberdade, você sente que é possível superar. E é esse despertar que marca o começo da verdadeira transformação. O despertar é silencioso, mas poderoso. Ele não grita, ele não precisa de aprovação. Ele apenas surge, firme dentro de você. É o ponto de virada, o momento em que você entende. Não é culpa sua. Você não está louca. Você merece viver plenamente. E a partir desse momento, cada decisão, cada pensamento, cada sentimento começa a pertencer somente a você.